Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Ministério Fiel Podcast. Seja bem-vindo, como diz o nosso querido host Marcílio, que hoje não está conosco porque ele está envolvido em outros trabalhos da Fiel, mas seja bem-vindo a este lugar, este ambiente, este momento, onde você pode conhecer mais sobre o nosso ministério, sobre os nossos livros, as nossas conferências, né, os nossos cursos, todo o nosso trabalho com o Ministério Apoie um Pastor, né, e também o Ministério Online. E hoje nós temos um convidado muito especial. Esse nosso convidado, ele costuma sempre, já há muitos anos, estar por trás das câmeras. É um convidado que, na verdade, ele é da casa, né? Ele sempre está nos bastidores, produzindo todo o nosso conteúdo audiovisual, que é o pastor Diego. Diego, seja muito bem-vindo ao nosso Ministério Fiel Podcast. Obrigado, Vini, pelo convite. É isso, cara. Eu tô acostumado a ficar pelo lado de trás. E hoje estou aqui, então, agraciado de estar com você e com meus irmãos aqui também. Muito obrigado pelo convite. Espero que eu seja útil em alguma coisa aqui hoje. Ah, com certeza, Diego. O Diegão, ele é muito útil para nós. Eu cheguei aqui na Fiel faz uns 5 anos, mas eu acho que o Diego já está aqui há muito mais do que isso, né? E sempre eu fiquei muito admirado com o trabalho dele, né? Porque ele é muito dedicado, muito excelente em tudo aquilo que ele faz e sempre produz todo o nosso conteúdo, praticamente eu acho que 90% do que a Fiel produz hoje de vídeo, né? Seja nas nossas conferências, nossos cursos, nosso material de marketing, o Diegão está por trás. E hoje nós gostaríamos de falar sobre o assunto fé e trabalho, né? Qual a relação da fé, da nossa fé, do Evangelho? Nós temos aqui à mesa este livro sobre esse assunto, o Evangelho no Trabalho. E eu chamei o Diego porque realmente, tanto eu quanto todos nós que trabalhamos no Ministério Fiel, nós vemos como ele trata o trabalho como um ministério. E não necessariamente por estar trabalhando no ministério, né? Nós sabemos que o Diego também serve a outros ministérios e outras empresas também, que não são necessariamente ministérios, e o faz com muito empenho. Mas conta pra gente, Diegão, como que começou o seu relacionamento com o Ministério Fiel? Como que você conheceu a editora Fiel? Conta pra nós como foi o seu começo, até mesmo antes de você chegar aí nas câmeras e começar a gravar pra gente. Bom, Vini, tentar desde o começo, então, com vocês, tentar ser o mais resumido possível, né? Não, imagina. É bastante história, né? Mas, assim, o meu pai, ele foi o primeiro gerente da editora Fiel. Quando a Fiel era lá em São Paulo, na Galeria do Rock, que hoje é a Galeria do Rock, ali tinha aquela livraria, Leitor Cristão, e aí eles vieram, então, para São José dos Campos, depois de ter saído de Atibaia e tudo mais, vieram para São José dos Campos. O meu pai, na ocasião, ele trabalhava como bancário e ele estava sendo relocado para o Rio de Janeiro. Quando a Fiel veio para cá, convidaram, então, meu pai para assumir essa parte de gerência da editora Fiel. Isso aí, a gente está falando 91, 92, né? Então, o meu relacionamento... Exatamente. Então, o meu relacionamento com a Fiel começou assim, começou com o meu pai. Então, trabalhar na Fiel, as primeiras coisas que eu fiz quando eu era adolescente, ali 10, 11, 12 anos, a gente contava, eu e meu irmão mais velho, né? A gente contava aqueles Bom Dia. Não tem mais na Fiel, mas antigamente tinha um livrinho, chamava Bom Dia. E o pessoal aqui da comunidade, da Igreja Batista da Graça e de outras igrejas, distribuíam nas casas esse Bom Dia, com vários temas. Então, o que a gente fazia? A gente pegava esses Bom Dias, a gente contava eles para distribuir para o pessoal na rua, para entregar nas casas. Então, eu e meu irmão ficava lá contando, manualmente, né? Depois, a gente teve a grande sacada de pesar, né? Então, a gente contava um 100, pesava, a gente fazia escondido, né? Pesava 100, então tantos gramas eram 100, para a gente parar de contar. Então, esse foi o meu primeiro contato. E, paralelamente a isso, né, nas conferências Fiel. Então, a primeira conferência Fiel que eu fui foi em 1992. E desde 92 até hoje eu fui em todas as conferências, não só de pastores, de mulheres e de jovens também. Então, as 21 conferências de jovens eu participei e desde 92 até agora de pastores eu participei também. Então, peguei 93, John Piper, 94, MacArthur, ou o contrário, não lembro. Mas eu participei de todas as conferências e nessa época eu era bem menino, assim, 8, 9 anos de idade, eu já ajudava ali na livraria. Era uma livraria bem pequena, a gente ficava na parte térrea ali do Majestic, né?
e era um quadrado assim, a gente pegava sacolas e colocava o livro das pessoas e tudo mais. E eu ajudava, eu e meu irmão com 8, 9, 10 anos, a gente sempre fez isso. Mas depois de um tempo, então, meu pai saiu da editora Fiel e tal, veio outros gerentes, a Fiel cresceu bastante. E aí eu retornei por volta de 2005, né, para trabalhar na parte de vídeo. O que aconteceu? Eu estava trabalhando em Mogi das Cruzes, numa empresa do meu tio lá, que era uma TV, e ali eu tive contato com edição, gravação e tudo mais, por conta desse tio. E aí, quando eu retornei aqui para São José, eu vim aqui para Fiel, porque eu tinha muitos amigos, por conta de todo esse contexto que eu te falei. E aí eu vi o Edivânio, né, que é o missionário hoje que está lá em Portugal, ele estava trabalhando numa edição de um vídeo de conferências antigas. E eu fui conversar com ele, falei assim, cara, que legal, você está trabalhando com esse programa de edição. Eu falei assim, cara, na verdade eu tô ralando porque eu não conheço muito bem dele. Eu falei, cara, você tem que fazer isso e aquilo. Dele, cara, você conhece então desse programa? Eu falei, cara, eu trabalhei 1 ano numa TV com gravação e edição. E aí ele, pô, legal, obrigado. Dei uma dica para ele lá e fui, né? E depois o Thiago Santos veio falar comigo. Ele falou assim, Diego, então, o Edivânio comentou comigo que você conhece aquele programa de edição. Cara, você não quer fazer um teste aqui na Fiel de 3 meses? A gente está digitalizando todo o material, todo o acervo da Fiel, agora em DVD, na época era DVD, né? VHS, DVD, estava fazendo essa transição, né? E aí eu falei assim, cara, legal. Eu estava meio deslocado aqui, tinha acabado de sair desse trabalho lá de Mogi, vindo para cá, estava morando com meu irmão numa república ali, né? E aí comecei a trabalhar na Fiel fazendo isso. E aí deu muito certo, né? Então peguei todos os materiais antigos, digitalizei todos eles, colocamos na internet, fizemos um arsenal lá de biblioteca lá dentro do site. Na época a gente tinha tudo lá, deve ter hoje em dia também, né? É tudo guardado lá, não sei se é no YouTube ou em outro lugar, no CFL. Mas a gente digitalizou tudo isso naquela época, desde as fitas de 1996, né? Que eu acho que foi o Jay Murray, eu acho que foi, não lembro quem foi exatamente, naquele de 86, mas pegamos todas aquelas, assim, eu tive que abrir muitas dessas fitas, limpar a parte dela, porque já estava embolorado, então já não saía muito bem a digitalização. Então abria as fitas, limpava com produto, fechava de novo, capturava essa fita, fazia uma edição ali. Então foi assim que comecei na editora Fiel. Aí, depois as conferências, né, produzindo as conferências e tudo. Então eu fiquei na Fiel até de 2005 até 2012, mais ou menos, 2013. Né? Então, fiquei uns 8 anos na Fiel. Aí, eu abri minha própria empresa, uma produtora, continuando servindo ao Ministério Fiel. Sim. E estou, então, até hoje com essa produtora, fazendo esse trabalho aí de serviço para o Ministério Fiel e para outras empresas também. Então, esse é um resumão aí da minha relação aí com a editora Fiel e com o pastor Ricardo, que na época me abraçou como um filho. Então, nesse período, eu morei até na casa do seu Ricardo, que é o fundador da Fiel. Morei ali por volta de 1 ano e pouco. Foi muito legal, foi muito especial essa época também. Ele me abraçou como um filho mesmo. Foi muito bom. E depois eu fui morar atrás das dependências da Fiel, quando era em outro prédio. Então, eu acordava faltando 5 minutos para entrar no trabalho. O Thiago, às vezes, ia lá para me encontrar. Se o Diego, você está atrasado. Eu falei, não, cara, se você observar, falta 3 minutos. Jogava uma água na cara, colocava a calça jeans e estava pronto o trabalho. Então, foi muito legal, assim. Assim, minha vida não seria a mesma se a Fiel não tivesse envolvida. Porque realmente fez parte de grande parte da minha vida ter esse relacionamento de amizade e de trabalho mesmo com a Fiel. Então, essa é a minha história com a Fiel, bem duradoura aí, já de muitos anos, né? Graças a Deus. Que legal. Então, hoje a gente vê lá o Diego utilizando o equipamento de ponta, cara. O Diego é o cara mais tecnológico que eu conheço, né? Mas olha isso aqui, cara. Isso aqui também tá, meu... o nosso estúdio aqui também tá bem chique, né? Sim. Então, o Diego hoje que usa ali a sua câmera Full HD, o seu MacBook ali, né? Pra gravação, já fez tirou pó de fita VHS da Fiel, então. Já capturei fita VHS, né? Quando eu entrei na Fiel para fazer esse trabalho, ainda na conferência de pastores, a gente vendia VHS. A gente não tinha feito a transição, estava para fazer a transição. Então, o que a gente fazia, né? A gente tinha um aparelhinho chamado Mini DV, que a gente gravava, então, as palestras ali. E aquele Mini DV a gente encaixava numa fita VHS maior. E aí as pessoas faziam os pedidos delas, né? Quero a conferência completa. Se a conferência tinha, na média, 16 palestras, que essa era a média mais ou menos, 16 palestras, então seriam 18 fitas VHS que a pessoa tinha que levar. E cada uma dessas fitas VHS a gente tinha que
duplicar elas para outras. Então a gente fazia isso manualmente, assistia toda a palestra vez após vez, porque fazia isso manualmente, né? Então a gente tinha um monte de aparelho VHS e a gente dava o REC nesses aparelhos, e como eram aparelhos iguais, então funcionava para todos, e a gente tinha um master que era de outro modelo. E aí todos gravavam e faziam, então era assim, era muito legal. E aí depois, logo em seguida, a gente já passou pro DVD, e agora a gente tá tudo digital hoje, né? Não existe mais DVD. Ainda você encontra, né, filmes em DVD, mas é muito, muito raro, né? Tem gente que ainda liga aqui na Fiel querendo comprar um DVD ou outro aqui, explica pra pessoa que não. Pessoal, pra quem não sabe, todo esse trabalho, essa dedicação do Diego e do Edivânio à época, né, para digitalizar as conferências mais antigas, elas estão disponíveis no nosso site. Você encontra praticamente todas essas conferências a partir de 86, né? Que você falou? 86, isso. A partir de 86, no site ministériofiel.com.br. Então, lá você vai em recursos, conferências e tem lá dividido conferência por conferência. Então, dá para você assistir. Algumas estão somente em áudio. Teve algumas que não tem vídeo. Isso, talvez, é verdade. Talvez as mais antigas. Mas você consegue encontrar lá. Elas estão no YouTube, mas você acha mais fácil por meio do nosso site do Ministério Fiel. E também nós temos um programa semanal chamado Ensino Fiel, que é toda terça-feira, onde eu resgato algumas dessas e nós fazemos uma reedição e relançamos algumas pregações em formato de podcast. Então a gente lança no YouTube e também o áudio nas outras plataformas de streaming. E curiosamente você falou do John Piper e do MacArthur em 93, 94? Isso. Eu acho que foi 94, eu acho que 94, 95. Isso, eu acho que foi Piper 94 junto com o Ted Tripp. Isso. E em 95, MacArthur com alguém que eu não lembro quem. Isso, exatamente. Nós lançamos no Ensino Fiel esses dias uma pregação do John Piper, falando já da questão da ideologia de gênero. Isso, quando esse termo ideologia de gênero nem existia ainda. Mas ele já estava falando sobre isso, sobre a dificuldade que a sociedade americana estava sofrendo na época e a importância de você permanecer na verdade, né? De ficar firme na verdade bíblica. E o John MacArthur, nós lançamos também a pregação sobre Cristo ser a centralidade da igreja. Então vocês confiram lá no canal do Ministério Fiel. Mas, como eu disse, vocês não precisam ficar esperando esses lançamentos pelo Ensino Fiel. Quiser realmente fazer uma maratona aí, né? Você gosta de fazer maratona de Netflix? Faz uma maratona lá no nosso site do Ministério Fiel que vocês vão encontrar todo esse material aí que o Diego buscou pra gente. E se você pegar 96, eu não me engano, não sei se é 96 ou 98, eu acho que 96, Mark Dever. Sim. Né? Então, Mark Dever, então foi seguida. Foi Piper, MacArthur e Mark Dever falando das marcas de uma igreja saudável. Daquilo que ia se tornar ainda, não tinha se tornado ainda o livro. Sim, né? sim. O Mark Dever, ele entra na igreja dele em 94. Então, ele começa a fomentar esse assunto de eclesiologia, igreja saudável, quais marcas importantes, essenciais para uma igreja bíblica. Ele estava fomentando isso em 94, quando ele chegou lá na Capitol Hill. Aí ele vem, então, o seu Ricardo conhece ele, na verdade já conhecia ele já, porque ele tinha feito o doutorado ou mestrado dele lá na Inglaterra, né? Então ele já conhecia já os escritos, os textos dele, nesse sentido de eclesiologia, e aí convida ele para vir para a conferência, eu acho que em 96 provavelmente. Então é muito legal, porque ali você vê o material, ele sendo desenvolvido ainda, bem cru, mas já com os pensamentos do Mark Dever sendo pincelados ali nessa conferência. Os embriões das 9 marcas ali. Isso, e aí logo em seguida, então, vem surgir o Ministério 9 Marcas, não tinha naquela época ainda o Ministério 9 Marcas, ele vai ser um ministério ali ligado à igreja, mas para eclesiástico, num sentido, né? E é aí que ele começa a escrever e começa a ter mais editores ali que vão escrever sobre eclesiologia, vida de igreja. Então, bem legal. Essa época da conferência, sim, foi a época... muito bom hoje em dia também, né? Mas essa foi a época de ouro, né? Sim, porque foram esses autores que até hoje a gente... bebe deles, né? A teologia deles, e eles ali bem no começo mesmo, né? Sim. Trabalhando no Piper, ele já era um cara bem conhecido, mas não tinha essa projeção toda ainda, né? Sim. Aqui o pessoal não conhecia ele, né? E a Fiel ali, na pessoa do seu Ricardo, já identificou um grande pregador, sabe? Com grande potencial, assim, e foi ali que, então, aqui no Brasil começou a ser conhecido esses nomes, né? Piper, MacArthur, Mark Dever, e outros ali também, né? Mas muito legal. São recursos, assim, que vale muito a pena dar uma olhadinha lá.
E espero que o pessoal assista mesmo, porque valeu a pena eu ter perdido tanto tempo ali. Na verdade, não foi uma perda de tempo, né? Isso aí Sim. realmente durou para bastante tempo, graças a Deus. Sim, com certeza, Diego. O seu trabalho, eu acho que abençoou a igreja brasileira. A gente gosta aqui na FIEL de falar a igreja de fala portuguesa, né? Porque o alcance com certeza maior é no Brasil, mas a igreja, outros povos que falam a língua portuguesa. A FIEL tem estado já em alguns países da África, agora a gente está ali tentando ir para Angola. E é impressionante como eles gostam, como eles absorvem muito o nosso conteúdo, né? Tanto o conteúdo do nosso site, conseguem comprar, às vezes, livros, conseguem chegar a eles, né? O Ministério Apoia um Pastor tem conseguido levar livros para alguns países da África. E o YouTube, né, cara? O YouTube você consegue acessar de qualquer lugar do mundo e todo o seu trabalho tá lá, né? Todo o seu trabalho. Então, sim, muito obrigado, porque antes mesmo de eu te conhecer, eu já utilizava esses materiais, né? Eu ali, alguns irmãos da minha igreja, na época quando eu comecei a ter contato com a teologia reformada, foi um pouco depois da sua chegada aqui, né? Você chegou em 2005, eu comecei a conhecer mais o conteúdo da FIEL ali em 2006, 2007, 2008, né? E hoje já tinha live naquela época, né, cara? Já era uma coisa bem disruptiva, né? E a gente assistia a live no site da FIEL e às vezes travava de tanta gente que entrava. Não aguentava, o servidor não dava conta, né? O servidor não dava conta, mas só pra você ver, a gente pega o celular e faz uma live, né? Mas na época tinha que ter todo um aparato, né? Imagino, para conseguir fazer, mas você tava lá. Então, meu irmão, muito obrigado mesmo por todo esse trabalho. Aí, porque realmente abençoou, né? Trouxe boa teologia pro Brasil inteiro e como nós dizemos, praticamente pro mundo todo, né? Principalmente agora que nós temos tido esse fenômeno de igrejas brasileiras em outros países, né? Temos muitas igrejas brasileiras na Austrália, temos igrejas nos Estados Unidos, então nem se fala, né, em Orlando. Então, abençoa muita gente. Dá até vontade de fazer conferências nesses outros países. Quem sabe, né? Sim. A gente não faz. A gente já faz em Portugal, né? Tem muita comunidade brasileira nesses países, assim, latinos. Assim, enorme, né? Você tem igrejas, mega churches, assim, só de brasileiros, né? Que consomem, muitas vezes, o material da FIEL. O pessoal consome. A gente tem aqui o meu co-pastor, né? O pastor Thiago Guerra, ele vai de novo esse ano para a Austrália. De novo, igrejas brasileiras que consomem majoritariamente livros da editora FIEL. Maioria. Ele vai com malas cheias de livro, porque é super caro mandar por conta do frete absurdo, por causa da distância que tem. Sim, é muito longe, né? E o pessoal consome. E brasileiros, igrejas e mais igrejas de brasileiros, né? Buscando teologia reformada, teologia bíblica, né? E na sua grande maioria, livros da FIEL. Né? Livros da Vida Nova também, cultura cristã e tal, mas a maioria sempre é FIEL. Então, ele vem aqui, pega, fecha 1, 2 malas para levar pro pessoal. Olha, mais uma vez esse assunto da Austrália nessa mesa aqui, hein? Por quê? Porque no episódio com Guerra, com seu pastor, ele falou sobre isso, sobre essa necessidade também. Acho que isso é um sinal aí para que a FIEL comece a olhar para a Austrália com mais carinho, né? De repente, né? Quem sabe uma conferência FIEL na Austrália, né? Porque é um país muito globalizado, né? Ali tem todo tipo de gente, assim, é muito misturado, né? E como todo lugar, os brasileiros se juntam com praga, né? E se juntam ali e eles dominam. Então, você realmente tem muitas igrejas de brasileiros, boas igrejas, cara, boas igrejas, assim, pessoal fiel, pessoal bem crente mesmo, e que tá buscando, né? Material, recursos. Então, por exemplo, o próprio pastor Tiago, quando ele estava lá morando, ele concluiu tudo que tinha do CFL. Sim. Né? Ele contou aqui pra gente. Meu primeiro contato com ele, aqui no Brasil, né? Isso já vai fazer uns 8 anos, foi exatamente gravando um vídeo aqui para o Ministério Fiel de divulgação do curso Fiel. Sim, a gente usa esse vídeo até hoje. Daí a galera vinha para cá e a gente marcou horário de 20 em 20 minutos. Veio um, veio outro e veio o pastor Tiago, que não era pastor na época. A gente trocou algumas palavras só, mas tá vendo, uma outra pessoa que foi impactada pelo esse conteúdo, não só de literatura, mas também de vídeo, né, gravações que a gente faz aqui, que a gente fez aqui. E aí estava lá na Austrália disseminando aquilo ali. E hoje ele pode voltar para lá, porque o que ele aprendeu na época que ele estava lá, ele abençoou já aquelas pessoas. E hoje as pessoas trazem ele de volta
e o conteúdo continua sendo disseminado. Isso, cara, é muito legal. Pra gente que trabalha por trás, assim, de câmeras e tudo mais, a gente vê assim, a gente dá um passo para trás e olha a figura completa, é muito legal, cara. Sim, muito que da legal. hora. Então, pensando nisso, vamos deixar o nosso papo agora mais teológico, né? Vamos lá. Como se deu, assim, a partir do momento que você já começou a participar das coisas da Fiel, a teologia reformada, o mosquitinho da teologia reformada já te picou? Ou foi uma coisa, um processo aos poucos? Como que você começou a ter mais clareza em relação à teologia reformada? Então, na verdade, eu nunca tive essa ruptura de uma teologia para a teologia reformada. Por quê? Porque eu já Interessante. estava nesse meio. Sim. Então, para mim, isso aqui era a teologia e não a teologia reformada. Sim. Isso era o padrão de teologia que eu tinha. Graças a Deus por isso. Sim. Então, eu já Que privilégio, né? já tive esse privilégio de estar dentro de uma boa teologia, de forma que eu não precisei assim, agora eu preciso me adaptar mais biblicamente para uma teologia reformada, porque eu já estava nela já, né? Então, por conta muito da Igreja Batista da Graça, que foi fundada pelo seu Ricardo, né, pastor Ricardo, que é o fundador da Fiel. Então, as duas coisas estavam muito conectadas. Sim, sim. A boa teologia, a teologia reformada, com uma boa igreja, biblicamente. Então, essas duas, eu fui crescendo nesse meio, de entender o que era uma boa teologia, o que era uma boa eclesiologia, quais marcas que era de uma igreja bíblica, o que era ser membro de uma igreja, né, o que é pregação, o que é pregação expositiva. Eu cresci no meio de pregação expositiva. Eu nunca tive contato, a não ser quando a gente vai visitar e tudo mais, né? Mas nunca tive contato com outro tipo de pregação, a não ser pregação expositiva, desde quando, assim, eu me entendo por gente. Então, eu não tive esse problema com esse rótulo, né? Sim. Agora eu sou reformado, agora eu estou entendendo a teologia reformada, porque isso para mim sempre foi o padrão, né? E isso é muito bom, né? Mas às vezes pode deixar a gente meio acomodado, né? Sim. Então, a gente tem que saber dosar bem, equilibrar bem isso, né? Mas eu vejo outras pessoas tendo contato com teologia reformada, e é muito legal, né? Então, eu consigo ver mais pessoas fazendo essa ruptura do que eu fazendo essa ruptura no passado, porque eu não tive mesmo, né? Então, foi um processo assim de estar realmente perto de uma boa editora, de um bom ministério e de uma boa igreja, né? Que você tinha o mesmo fundador ali, né? Sim, Plantador e fundador do ministério. Então, as bases já estavam ali, né? Então, assim, graças a Deus eu tô nesse meio, assim, né? Tento não me fechar nele, né? Ficar... esse é o mundo e ponto final. É sempre legal ver que outras pessoas estão falando, ver uma coisa mais global, né? Pra gente ver pensamentos e poder saber dialogar bem com pessoas que ainda não têm esses pensamentos mais reformados, que é muito bom. Às vezes a gente tem essa problemática de colocar um rótulo, né? Cara, somos reformados e a gente fecha muito a bolha, vira né? uma bolha. E a gente não consegue dialogar bem com boas pessoas que não se dizem reformados, mas é possível caminhar com pontos de concordância, né? Sim, com certeza. E através desses pontos, ambos crescerem juntos e tal, e identificar que são pessoas também que são cristãos verdadeiros, né? Mas que, às vezes, uma eclesiologia é diferente, às vezes... não fecha com 5 pontos calvinismo, fecha com 4, fecha com 3, ainda está em dúvida, não quer aprofundar muito porque quer focar em outra coisa, sem problema nenhum, né? Eu hoje como pastor, né, eu percebo como é importante, né, a gente poder ter uma mente aberta, não para a gente se corromper, né, mas para a gente poder identificar outros pensamentos, porque esses pensamentos, eles norteiam a vida da pessoa. E a gente consegue entender o contexto da pessoa pelo que ela crê. Então, se você não entende o que ela crê, você não entende por que ela é do jeito que ela é. Sim. Né? Como que ela chegou naquilo. Exatamente. Né? Existe um contexto, existe um pensamento por trás, existe uma cosmovisão, uma filosofia por trás, que a gente tem que sempre estar com os olhos abertos para poder identificar e poder servir bem essas pessoas, né? Com boa teologia. Né? E aí, quando a gente pensa em teologia reformada... O mais importante da teologia reformada, na verdade, é você falar de boa teologia, de teologia bíblica. Né? Às vezes a pessoa fala, não gosto desse termo reformado. Sem problema. Busque, então, teologia bíblica. Busque teologia, eclesiologia bíblica, né? Sã. E aí, automaticamente, você vai estar alinhado também
com essa Sim. teologia da reforma, que na verdade está mais conectada com valores, né, do Sim. passado, de pessoas, pastores, reformadores, que suscitaram, então, pontos importantes da reforma para que a gente pudesse sempre estar retornando à Bíblia. Sim. Sempre suficiência da Bíblia, sempre eclesiologia boa. Então, eu diria isso aí. Legal. Sobre essa parte de teologia reformada. Você já nasceu em berço esplêndido. Diegão, e como você consegue, né? Por mais que você já esteja aí totalmente imerso, você consegue identificar como a sua teologia, como a teologia reformada, a teologia bíblica, no sentido da qualidade dela, né? Não da matéria teologia bíblica, como que ela influenciou o seu trabalho e influencia até hoje o seu trabalho? Quais são os pontos de contato que você consegue identificar? Conta para nós a sua filosofia de trabalho e o quanto as escrituras e a Bíblia se relaciona com ela. Legal. Então, esse livro é muito importante por conta disso, né? Eu não sei quantos leram. Se você não leu, vale a pena ler, né? O ponto principal desse livro aqui, e é parte da minha resposta, é que uma vez que temos o entendimento do que o Evangelho faz por nós, muda completamente a maneira com que a gente encara todas as coisas da nossa vida. Uma vez que a gente entende que a gente é salvo por Cristo Jesus e pela obra de Cristo, e não tem nada que a gente possa fazer para ganhar esse tipo de aceitação, é somente pela graça, é somente porque Deus quis salvar pecadores, e essa é a narrativa bíblica, é que Deus quis salvar pecadores, quis unir um povo para si, mesmo não precisando disso, mas querendo então transbordar o seu amor para pecadores, enviando seu Filho Jesus Cristo. A partir do momento que a gente entende que existia um sacrifício para nos dar nova identidade e nos restaurar então da condição que estávamos de pecadores, a gente muda a nossa cosmovisão para tudo que a gente faz na nossa vida. E muda como a gente lida com o trabalho. Agora, a gente não acorda na segunda-feira de manhã super desanimado, porque eu tenho que encarar esse chefe, eu tenho que fazer isso ou aquilo, porque no final do mês eu vou ter meu pagamento, vou pagar minhas contas e vou viver como um robô dia após dia. A gente entende através do Evangelho que a gente ganha uma nova perspectiva de vida. Sim. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai glorificar a Deus e vai amar o próximo. Então agora a gente sabe que o que a gente faz é primeiramente para usar os nossos dons dados por Deus, né? A gente lembra aí que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus nos capacitou com características e capacidades dele mesmo para a gente amar ele, amar o próximo e cuidar bem da criação. Esse é um mandato cultural que todos aqui já sabem já, né? Esses três, essa tríplice conexão que existe, né? Uhum. Então, quando a gente entende mais profundamente o Evangelho, o papel de Cristo nas nossas vidas, a gente começa o quê? Reconectado novamente com Deus, a gente adora a Deus, e a gente adora a Deus através do nosso trabalho. Então, quando a gente vai trabalhar durante a semana, eu não estou trabalhando simplesmente para ganhar o dinheiro no final do mês. Eu estou trabalhando para desenvolver capacidades que Deus me deu através da criação para poder adorar esse Deus. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a gente trabalha diariamente porque a gente vai abençoar outras pessoas. O nosso trabalho abençoa outras pessoas de forma prática, independente do que você faça. Se você trabalha dentro de um ministério ou se você trabalha numa corporação multimilionária. Você vai abençoar pessoas como sua família, aquelas pessoas próximas a você, seus irmãos, familiares, pai, mãe, cônjuge, filhos, e sua comunidade da fé. Você está dentro de uma comunidade, está dentro de uma igreja que tem necessidades, né? A gente pode lembrar ali em Atos 2 que aquelas pessoas ali daquela igreja primitiva, eles sabiam identificar quem que eram os necessitados. E aquelas pessoas eram abastadas, muitas delas. Tinham dinheiro, tinha grana. E eles conseguiam repartir os bens que eles tinham do trabalho deles Sim. com pessoas necessitadas. Então, eles abençoavam outras pessoas de forma prática. Então, a gente também encara o trabalho diferente. Opa, agora eu estou trabalhando porque eu estou glorificando a Deus com as minhas com as características que Deus me deu, que assemelha a Ele mesmo, né? Imagem e semelhança dele. E agora eu estou abençoando outras pessoas de próximo ou pessoas mais longe, talvez na comunidade ou talvez em missões, né? Então, eu estou ganhando novas proporções. E, em terceiro lugar, eu estou fazendo alguma diferença na sociedade, né? Eu estou ajudando para que a sociedade possa, aos poucos, ainda que uma fraçãozinha de contribuição, ela possa se redimir, ela possa ser melhor, ela possa parecer mais a semelhança de Deus, né? Então, você vai trabalhar querendo ajudar aquele
aquele environment que está em volta de você, né? Sim. Então você tem essas três coisas, elas só são possíveis se você tem o entendimento do evangelho. Se você não tem entendimento do evangelho, você não consegue amar Deus, você não consegue amar o próximo e você não consegue lidar bem com as coisas criadas, né? Lembra que Jesus ele vai resumir lá em Mateus 22 os 10 mandamentos. Ama seu Deus com todo entendimento, toda a sua força. Esse é o primeiro grande e principal mandamento. Ama seu próximo como você mesmo. Então, quando você trabalha, é para isso que você vai trabalhar. Você vai trabalhar para amar a Deus e amar seu próximo. Se você trabalha simplesmente para ganhar um dinheiro no final do mês, você não vai ter satisfação nunca. Porque o dinheiro vai se tornar seu ídolo, você vai querer sempre mais, você vai fazer mais contas, né? Não é sobre a quantidade que você vai ganhar, porque as pessoas pensam, né? Cara, quando eu ganhar 10 mil, aí sim vai dar, vou conseguir. Mas ele vai perceber que quando ele ganhar 10 mil, ele vai ter contas proporcionais a 10 mil. Sim. Quando ele ganhar 20, ele vai ter contas proporcionais a 20 mil. Quanto mais ganha, mais gasta. Por que você vê tantos jogadores que ganharam centenas de milhares de reais em dívida e com problema? Porque você vai gastar proporcionalmente, né? Sim. Isso não é o que vai trazer satisfação, né? O dinheiro é muito importante, é claro, porque é a maneira pela qual que a gente vai abençoar outras pessoas, mas ele não é o mais importante. Então, eu diria isso, o evangelho, por isso que esse livro é muito importante, né? É ele que vai transformar a nossa mente, vai nos dar uma cosmovisão diferente de como a gente relaciona com pessoas, com Deus e com o trabalho, né? E através desse entendimento de que nós fomos redimidos, salvos pelo sacrifício de Cristo, que aí sim você vai ter motivação para acordar. Agora você vai ter motivação. Antes você não tinha motivação para acordar. Né? O descrente, ele acha que ele tem motivação para acordar, mas ele não tem. A motivação dele é uma motivação pecaminosa. É uma motivação para ganhar relevância na sociedade, motivação para ganhar dinheiro e poder ser mais poderoso. Né? Nós não. A gente tem uma outra, um outro lidar com o trabalho. Né? Então o evangelho que ele vai fazer isso. Então, se alguém está assistindo isso aqui e não entendeu ainda profundamente o que Cristo fez, né? Você não vai conseguir ter um relacionamento bom com o trabalho. E aí pega lá, Sermão do Monte, pega as bem-aventuranças, pega lá a oração do Pai Nosso, pega a vida de Jesus, como ele falou com as pessoas, como ele caminhou com discípulos, né? Pega todos os evangelhos ali, você vai ver exatamente o que é o exemplo de uma pessoa e agora você vai desejar ser como ele. E não só simplesmente cumprir uma regra porque eu sou obrigado a cumprir, porque meus pais falaram, porque a igreja falou que eu tenho que ir todo domingo na igreja, mas agora eu tenho uma transformação profunda e agora eu desejo ser como Cristo, né? As bem-aventuranças, né? Uma tradução boa também é beatitudes, né? Sim. Que é quando você identifica que você já não está fazendo por uma mera tradição. Você está fazendo porque o seu interior está sendo tão transformado por Jesus que agora você deseja de todas as suas forças parecer como ele e fazer as coisas pensando que você quer cada vez mais se aproximar de Jesus. E isso se resume no Evangelho. O Evangelho é a resposta para qualquer tipo de problema que a gente tem no trabalho ou em casa, né? O Evangelho, ele vai... E esse livro vai tratar disso daí. Exatamente. Eu acho que você fala algo interessante, essa mudança interior, né? Deus não quer apenas que a gente faça coisas diferentes e melhores. Mas, usando a fala do nosso querido Rafael Belo, Deus quer que nós nos tornemos certo tipo de pessoa. Isso. Né? O evangelho, ele nos transforma num tipo diferente de pessoa. Então, às vezes, a pessoa está em crise com o seu trabalho e ela acha que ela precisa de mudar de trabalho, que ela precisa ganhar mais, né? Ou entra nessas crises e talvez ela até pense que ela precisa mudar algum tipo de pensamento, né, em relação ao trabalho, que é importante mudar o pensamento, mas ela precisa ser mudada, né? Ela precisa ser moldada à imagem de Cristo, que a partir do momento que a gente se relacionando de maneira mais profunda com Jesus, com o Evangelho, e recebendo essa transformação do Evangelho na nossa vida, isso muda, como você bem disse, a nossa cosmovisão, para que a gente passe a enxergar então a realidade de uma maneira diferente e encontre propósito naquilo que a gente faz. E o propósito é glorificar a Deus, né? Exatamente. A gente ganha um novo sentido da palavra vocare. Né? A tradução do vocare é vocação. Né? Sim. É o original dele, vocare. A gente entende que nossa vocação agora ela é transformada. Né? Então, a gente, independente se a gente está trabalhando numa empresa X ou Y, ou se uma dona de casa está trabalhando, porque trabalha também, né? Quando eu saio de casa, eu falo para minha esposa, fala,
bom trabalho para você. Fala, bom trabalho para você também. Porque ela não tem necessariamente um emprego, Sim. mas ela tem um trabalho, né? Sim. É diferente. Então, ela também, bom trabalho para você, cuidar da casa, obviamente. Vocação. Sim. É o entendimento de vocação. O porquê fomos criados. Nós fomos criados para o trabalho. Sim. O trabalho não foi o pecado não trouxe o trabalho, né? O pecado trouxe as marcas, né? Deixou a gente... As dificuldades do trabalho, né? Mas o pecado não é resultado. O trabalho não é resultado do pecado. Deus já criou o homem no jardim, exatamente. Né? Gênesis 2, né? Cultivar e guardar, né? A gente sabe muito bem esse texto lá. Você pode, se você que está assistindo, pode dar uma lidinha ali em Gênesis 2 inteiro. Você vai ver ali. Primeira coisa que Deus colocou ali o homem para cultivar e guardar, né? Você cultiva, né? Você cuida ali e você guarda de coisas externas, né? Você mantém aquela coisa com a sua funcionalidade no seu potencial máximo. Né? É isso é vocação. A gente foi vocacionado para isso. Né? E a gente tem que só abraçar esse chamado, né? De trabalhar para a glória de Deus. Legal, Diegão. Diegão, você comentou também, a gente chama ele de Diegão aqui, né? Mas o nome dele é Diego Batista. Tranquilo. Agora você foi, alguns poucos meses, você foi ordenado ao Ministério Pastoral, né? Isso. Conta um pouco pra gente dessa sua trajetória ministerial, porque ela se deu paralelamente a todo esse montante de trabalho seu aí também, né? Conta pra gente como foi essa jornada ministerial. Então, tudo tá ligado, né? Isso que é legal. Tudo está ligado. A boa teologia que eu tive o privilégio de ter por conta do Ministério Fiel e por conta da Igreja Batista da Graça foi que me moldou para, alguns anos atrás, ajudar numa plantação de igreja. Então, por ter uma boa teologia, não pelos meus méritos, né, mas pela graça de Deus mesmo, que levantou boas pessoas para caminhar comigo, né? Algumas pessoas estiveram aqui já, o Thiago Santos, por exemplo, o senhor Ricardo, que hoje é falecido, mas é um pai na fé, o senhor Metz, que já foi conselheiro aqui da Editora Fiel também, mas hoje ele não está mais como conselheiro aqui, mas ainda serve no ministério também. Silas Campos, né? Essas pessoas me ajudaram, moldaram com boa teologia a minha vida, para chegar numa fase, né, que eu tive o privilégio, então, de ajudar nesse pequeno grupo que estava se formando aí por volta de 8 anos atrás, 7 a 8 anos atrás, né? Na ocasião, eu era líder de jovens da Igreja Batista da Graça, eu estava na liderança de jovens ali, já estava uns 4, 5 anos, né? Então, já dava estudo, né? Já aconselhava dentro das minhas limitações, né? Mas alguns jovens ali que me procuravam. Então, já tinha esse trabalho, vamos dizer assim, pastoral, Sim, limitado ali à minha função ali de líder de jovens, mas já ali dando estudo, aconselhamento e caminhando ali com os jovens através desse ministério ali exercido. servindo a igreja com seus dons. Isso, servindo a igreja com meus dons ali, principalmente voltado ali a mais ensino para jovens e aconselhamento para jovens, né? E aí, eu fiz essa amizade com hoje o pastor Tiago, né? A gente teve essa amizade, ele alugou uma sala aqui do lado, e a gente teve uma amizade mais próxima. E aí eu comecei a participar desses grupos que eram de terça-feira, mas não tinha a ideia de ser igreja ainda, né? Eu não tinha grupo durante a semana lá na IBG na ocasião, né? Então comecei a participar ali. E ali então começou a surgir essa possibilidade de se tornar uma igreja mais formal. E em algum momento, tanto o Thiago como o Franklin conversaram comigo, no sentido assim, ó, você tá afim também de ajudar nessa plantação, com o seu contexto que você tem, de boa teologia, de já vir de uma igreja muito boa, né? Que é o que precisava mesmo, né? Sim. Na ocasião, eu falei com o pastor Gilson, que era meu pastor, ele, assim, falou assim, Diego, vai, eu te dou minha bênção. Foi muito legal da parte dele, que realmente me impulsionou a fazer parte disso, né? Na ocasião, meu filho tinha acabado de nascer, né? Aí eu apresentei ele na Igreja Batista da Graça lá, e aproveitei e já fiz a minha despedida. Foi muito legal. Hoje eu ainda tenho grandes amigos lá, né? E aí eu comecei, então, na Igreja da Trindade, nessa plantação, né? No começo era o pastor Tiago e o pastor Franklin como pastores, né? Porque era o que precisava mesmo na questão pastoral. Logo já no seu segundo ano eu já entrei como assistente pastoral, então fiquei por volta ali de 5 anos, ou seja, eu sou mais tempo assistente pastoral do que pastor, né? Vou demorar para ser a quantidade de pastor que eu sou assistente pastoral. Então fiquei ali por volta de 5 anos como assistente, e aí já é uma
uma boa dica aí para quem almeja o pastorado, né? Que você tem que ter paciência, né? O pessoal quer entrar e já quer ser Sim. pastor, quer ser ordenado e tudo mais, e demanda tempo, né? Você tem que caminhar bem com a comunidade, com os membros, né? Com humildade ali, aprendendo de pessoas mais maduras que você e tendo essa questão que é o tempo. O tempo que ele vai ajudar, né? Coisas muito rápidas, elas tendem a não ser tão duradouras, né? Sim. Então, eu fiquei esse tempo, esse período de assistente pastoral na igreja, né? E agora, em fevereiro desse ano, já o ano passado, na verdade, né? Houve uma votação lá, escolhendo alguns pastores, ministros para ser ordenado, né? Eu fui um desses escolhidos, então, foi aprovado em assembleia. E agora, esse mês de fevereiro, então, eu fui ordenado pastor, que foi, na verdade, um reconhecimento daquilo que eu já estava fazendo, né? Sim, sim. Pregado, Muito aconselhado, natural, né? foi muito natural, ainda que vem um peso de responsabilidade maior, Com né? certeza. Que é aí, como diz aquele texto lá, né, que foi até lido lá na minha ordenação, a gente agora está preso ao mastro da pregação e dos sacramentos, né? Sim. Então agora a gente não pode falar qualquer coisa, a gente tem que se preparar bem, porque a gente tem toda uma comunidade que está espiritualmente sendo guiada por você, né? Sim. Que é um ministro do evangelho agora, né? Então foi isso. Então essa é tô aí poucos meses como pastor, né? 4 meses agora, ou 5 meses por aí. E tem sido muito legal caminhar com a igreja nesse sentido, assim, continuar exercendo esses meus dons, né? E talentos que Deus deu para servir a comunidade. E tem sido muito legal. Tem sido um período bem gostoso, assim, cansativo, né? Mas bem legal. Sim, sim, porque você tem que lidar com todo o seu volume de trabalho aqui e também Isso. com a igreja, né? Sim, exatamente. E como foi esse processo de formação ministerial durante esse tempo? Foi o Guerra e o Franklin que te formaram, então, praticamente? Assim, 2 coisas, né? Primeiro, eu tive minha formação em seminário mesmo, né? Ah, que legal. Então, eu comecei a fazer o seminário Martin Bucer, fiz 2 anos, parei, mas minha formação é de 3 anos do Mackenzie, no curso deles de teologia. Isso me formou o quê? Me deu ferramentas. Sim. É isso. Seminário te dá o quê? Ferramentas. Mais nada. Assim, eu não quero parecer simplista em falar isso, né? Menosprezar seminários. Sim. Seminários são muito importantes, mas eles te dão ferramentas e é isso que eles te dão. Seminários não formam pastores. Pastor se forma caminhando com outros pastores. Sim. É isso. Seminário nunca vai te dar aquela reunião que você tem com outros pastores tratando de problemas de membros. Tentando escolher qual que vai ser a próxima série de pregação, porque a igreja está carecendo daquilo. Sim. Né? Aconselhando um casal que está à beira do divórcio. Né? E você junto lá, tentando entender. Indo lá para um leito de morte de uma pessoa que está na fase terminal. Isso aí o seminário não vai te dar nunca. Né? Então, a formação maior de um pastor é estando conectado regularmente e de forma com um bom tempo na igreja local. Então, isso foi que me formou. Me formou estar perto de Tiago, Franklin e outros pastores também. Me ajudaram. Sim. Jonas, Tiago Santos. Na época, sempre caminhei junto com o pastor Ricardo, Silas Campos e outros, que eu não vou lembrar todos aqui, mas pessoas chaves que olhavam o ministério e falavam assim, ó, assim que eles lidam, assim que eles tratam com essa questão. E através disso, então, dessa imitação, né, desse discipulado intencional, pastoral, né, que aí você se forma, né? Por isso que lá na Igreja da Trindade, lá a gente aconselha essas pessoas que têm desejo ao ministério a fazer seminário, tem que fazer mesmo, tem que estudar sempre. Tanto os pastores, a gente sempre recomenda que a gente continue estudando sempre. Então, esse ano eu estou estudando. Estou fazendo uma especialização em aconselhamento bíblico. Estou fazendo uma outra parte que é um estudo mais secular, mas que também vai me dar ferramentas boas para a igreja. Mas sempre não parar de estudar. Mas, né, se essas pessoas elas têm interesse, elas precisam estar juntos com a gente. Né? Participar da rotina pastoral para ver o que é, então, você está dentro do ministério. É só aí que a pessoa vai identificar se ela tem um chamado ou não. E se ela tem um chamado, ela vai identificar quais são as obrigações dela como ministro do evangelho aí, que pode ser ordenado no futuro. Então, a gente tem homens hoje na igreja nessa situação, que estão bem próximos da gente e caminham com a gente em humildade, aprendendo mesmo, e fazendo seminário também, fazendo estudos, né? Usando ferramentas como o CFL, muito importante, cara, muito legal. A gente tem lá na igreja conta lá que o pessoal entra, assim, não sei como funciona exatamente essa parte aí, mas eu sei que eles usam bastante essas ferramentas aí também do curso Fiel.
Então, é muito importante, mas são ferramentas, Sim, né? Não é a prática. sim, A com certeza. prática é o chão da igreja. É a eclesiologia estando ali, cheirando membro, Sim. vamos dizer assim, né? E caminhando com eles, com as frustrações O deles. pastor tem que ter cheiro de ovelha, né? Exatamente. Se não tiver, complicado, né? Que legal, Diegão. E agora, puxando, voltando para o assunto de vocação, você viveu ou vive uma espécie. Essa pergunta eu acho ela muito importante. Viveu ou vive uma espécie de crise por ter a questão do ministério pastoral, da vocação, e ao mesmo tempo ter que estar trabalhando, né, para sustentar sua família com outra coisa que não o ministério pastoral? Sim, vivo numa crise. Você teria vontade, então, de ser pastor em tempo integral? Cara, eu teria vontade de ser pastor em tempo integral, né? Se fosse meu desejo é esse, né? Mas tudo tem seu tempo também, né? Como eu falei, né? A prova do tempo, ela é a melhor prova de todas. Mas como hoje eu tenho chamado para ser um pastor bivocacionado, eu preciso lidar com essa questão, que ela é muito difícil mesmo. E eu sei que pode ser que vários pastores estão me ouvindo agora e vão se identificar com isso. Sim, eu acho que está cada dia mais normal isso. Eu acho que devido à condição econômica do nosso país, né, nos últimos anos, tá cada vez mais difícil ter um pastor em tempo integral. Tá mais fácil achar nota de 50 na rua do que um pastor em tempo integral. Talvez a maioria dos pastores que eu conheço hoje, eles precisam lidar com um trabalho e com o ministério pastoral ao mesmo tempo, né? Isso. E aí eles vão ver em qual situação, na situação que eu tô. Eles vão ver na situação de que eles dão para a igreja 60, 70, 80% do tempo deles. E aqueles 20, 30% que sobra, eles têm que se desdobrar para poder fazer o ordenado deles e poder sustentar a família. Essa é a realidade. Eu estava agora junto com o pastor Tiago lá na região dos Lagos, né? Numa cidade chamada Balneário das Conchas. A gente estava lá com o pastor, super fiel, uma comunidade super fiel a Deus, temente. Você via ali nas conversas e tudo mais, né? Então a gente teve essa mini conferência ali com eles, né? E esse pastor, o único pastor da igreja, militar e pastor. Então o cara trabalha de manhã e de tarde. Ele tem a noite o quê? Para preparar sermão, para preparar estudo, para preparar novos líderes. Pô, é difícil pro cara. O cara, ele tá, assim, esgotado. Ele tá, assim, espanando. A gente foi ali por um pedido dele de, assim, cara, eu não tô aguentando mais. Eu tô para largar o ministério. É claro, o cara não consegue. Então, é difícil o contexto brasileiro. O contexto brasileiro de pastores em tempo integral é muito difícil. Porque é caro, é difícil você manter a pessoa. Você precisa de uma igreja autossustentável. Você precisa treinar outros líderes. Mas aí você precisa pagar esses caras também. Mas muitas vezes você não conseguiu nem ter um pastor de tempo integral. Sim. E aí como que você faz? E essas pessoas começam a dar tempo para a igreja, mas elas precisam trabalhar também. Então, assim, é uma crise mesmo. Sim. Você falou perfeito. Isso aí é a crise do Brasil, é essa. A crise da igreja brasileira. Porque esse não é o problema dos Estados Unidos, por exemplo. Sim. Os Estados Unidos tem outros problemas, né? Secularismo e tudo mais. Mas a crise da igreja brasileira é isso. Pastores igrejas que não conseguem sustentar bem os seus pastores. Aí, uma coisa é sustentar esse pastor em tempo integral, outra coisa é sustentar bem esse pastor. Sim, tem essa questão. Porque uma coisa é você pagar R$ 1.500 e ele ser tempo integral. Mas o cara tem 3, 4 filhos e aí? Não bate a conta, né? Outra coisa é você sustentar bem o pastor. Sim. O cara tem um convênio, ou seja, dá um piripaque no cara ali, ele tem para onde ir, entendeu? Ele não vai ficar num SUS da vida, principalmente aqui no Brasil, no contexto. Né? Aqui a gente está numa cidade como São José, tranquilo. Mas o Brasil é muito grande. Você pega interior aí do Nordeste, às vezes do Sul também, você tem grandes problemas em questão disso, né? Então, uma coisa é também pagar o pastor, outra coisa é pagar bem o pastor para que ele não tenha preocupação, né? E também vai ser o problema do missionário também, etc. A gente pode entrar em outras questões aqui, né? Mas é isso, é uma crise. Você fez a pergunta, Diego, é uma crise, É uma crise mesmo, né? Mas aí que eu acho, Diego, como se aproximar do modelo bíblico, ele ajuda muito nisso. Né, que é a questão da pluralidade de presbíteros. Porque nós também vemos problemas com o pastor em tempo integral, que mesmo ele sendo, eu já vi alguns casos assim, mesmo ele sendo bem pago pela igreja, ele fica totalmente sobrecarregado. Por quê? Porque ele é pastor solo. Eu não sei quem que ensinou ele que tem que ser pastor sozinho. Aí ele não tem ninguém para ajudar ele, por mais que ele tenha a integralidade do ministério,
ele trabalha 24 horas por dia, o que também não é saudável. Sim, Né? Não é sim. saudável nem para ele, nem para a família, nem para a igreja. Sim. Então, acho que a pluralidade de presbíteros, né? Que você vê isso muito bem ensinado no Ministério Nove Marcas, Uhum. né? Na eclesiologia de Mark Dever, que é bíblica, né? Que esses pastores podem ter um ministério muito melhor, muito mais eficiente e até uma qualidade de vida melhor com a pluralidade de presbíteros. Sim. E no caso dessa questão da bivocação, né, de ter que lidar com o trabalho, é o que torna possível a bivocação com um mínimo de saúde. Isso. Né? Porque você não está sozinho cuidando da igreja. Exatamente. Né? Embora você tenha que lidar com o trabalho com a igreja, você tem mais ali... Vocês são em quantos lá na Trindade? 6 pastores. 6 pastores, né? Então, dividindo bem o trabalho, né, não fica tão pesado. Sim. Falar que não fica pesado para ninguém não dá para falar. Mas não fica tão pesado para ninguém, né? E a igreja consegue lidar melhor com essa situação. Sim, e a gente lida sempre com 2 problemas nessa questão que você falou de pluralidade, né? A primeira é a cultura da igreja, né? A cultura do Brasil e das igrejas é que ela vislumbra e ela idealiza um tipo de pastor. E aquele pastor, ele tem que ser bom em tudo que ele faz. Ele tem que pregar bem, ele tem que aconselhar bem, ele tem que estar presente em todas as festas de aniversário, ele tem que fazer tudo muito bem, muito bom. E é difícil até para esse cara conseguir levantar outros pastores, porque os pastores têm qualidades e focos diferentes. E a igreja, às vezes, quer um cara igual a ele. Então, o cara nunca consegue ter um cara do lado. Então, a primeira comunidade precisa mudar a mentalidade de que Deus dá vários dons. A gente pode pegar Tessalonicenses, pode pegar Timóteo, você pode pegar aqueles que presidem bem, oração, pregação, aconselhamento. Tem muitas coisas que todos têm que fazer, mas uns vão fazer melhor que outros. E aí, por isso que você tem uma pluralidade. Uns vão aconselhar melhor, uns vão presidir melhor, uns vão pregar melhor. Todos vão fazer tudo, mas você vai ter ênfases ministeriais diferentes para você conseguir abraçar toda uma comunidade. Então, a comunidade precisa identificar isso primeiro. E segundo, são pastores que são centralistas. Eles gostam de centralizar. Sim. E eles têm medo agora de ter uma competição, de uma outra pessoa que vai ter uma relevância maior. Cara, eu lembro eu estava lá na Capitol Hill, né, na igreja de Mark Dever, e aconteceu uma coisa que eu fiquei assim, mudou o jeito que eu vejo algumas coisas sobre igreja, né? Estava numa reunião de avaliação, né, de pregação. Naquele dia tinha pregado um cara chamado Blake, que ele não está mais na Capitol Hill, ele plantou uma igreja, foi enviado para lá, beleza. E aí ele pregou nesse dia. Cara, a pregação dele foi sensacional. Bíblica, expositiva, tinha dinâmica, o cara tinha retórica, perfeito. Muito boa pregação. Aí depois desse culto, então teve a reunião com os pastores, assistentes pastorais, estagiários, e eu estava lá junto com os estagiários participando desse programa. E aí foi passando pastor a pastor para dar feedback para esse cara, que não era o pastor principal. Sim. Ele não era o pregador principal Mark Dever e Bob Jameson. Sim. E aí chega no Mark Dever e o Mark Dever fala assim, dera eu poder ouvir todo domingo a sua pregação. Olha só. O cara, pregador principal da igreja, do lado, Bob Jameson, que é o pastor que divide com ele, falando que, eu queria te ouvir todo domingo. Se eu pudesse te ouvir todo domingo, porque foi tão bom, fui tão abençoado por você. Ou seja, não tem competição. Sim. Ele não precisa ficar o tempo todo mostrando que ele é capaz ou não. Ele não precisa ficar que as pessoas olhem só para ele. Ele consegue desviar a atenção para outros. E isso é importante no ministério pastoral. Que outros possam estar em evidência também, não só um pastor. Sim. Isso ajuda a comunidade a ver outros pastores dentro da comunidade. Né? Então, um pastor principal ele precisa também ajudar nessa cultura de levantar outras pessoas e abraçar esses bons dons que Deus deu para essas pessoas, para que a comunidade também reconheça esses dons. Então, isso aí para mim foi uma lição incrível. Isso me ajudou muito, porque às vezes, né, você está no ministério pastoral e pode bater uma frustração. Nossa, eu poderia ter um dom um pouquinho melhor nessa área aqui, né? Mas Deus não te deu esse dom melhor nessa área. O que cabe a você? Identificar quem tem esse dom e evidenciar esse dom para aquela pessoa possa ser motivada e ela possa servir melhor à comunidade. Né? E essa é a beleza da pluralidade de presbíteros.
são muitos pastores servindo bem a sua comunidade, e a comunidade identificando, então, esses dons desses pastores e sendo bem pastoreado por esses pastores. Sim, legal, Digão. Agora, como ative de novo o seu modo pastor aí, quando um jovem está com essa crise, né, com o seu trabalho, de não encontrar propósito nele, está pensando até em deixar o trabalho dele, e ele chega para você para pedir um aconselhamento, né? Assim, pastor Diego, meu trabalho é muito chato, cara. Meu trabalho, tô ganhando muito pouco, sei lá, meu chefe é muito insuportável, aquele colega de trabalho ali, tá, ele realmente está tendo várias crises e não conseguindo enxergar propósito. Como que você o aconselharia? Então, até foi bom você perguntar isso, né? Interessante, porque agora estamos aqui 10h35 da manhã. Hoje eu tive o aconselhamento das 9 às 10 com um jovem da igreja que está exatamente nessa situação. Não sabia. Ele já tem se aconselhado comigo, né? De 15 em 15 dias e tal. Normalmente é assim que funciona o aconselhamento lá. E então hoje ele veio e a pauta era essa. Ele disse, Diego, ó, tô cansado do meu trabalho, não tô tendo propósito no meu trabalho mais, não tem mais motivação para estar trabalhando nesse lugar, pedi uma semana de folga para poder rever se eu quero continuar lá ou não. Ele estava exatamente nessa crise, né? Caramba. E aí, meu conselho foi para ele, né? Primeiramente, para ele lembrar, talvez escrever. Ele falou assim, cara, escreve agora. O que você vai escrever para mim? Por que você faz o que você faz? Por que você faz? Por que você acorda de manhã e vai para o trabalho? Para quê? Você consegue escrever para quê? É para ganhar dinheiro? É para sair de casa porque você não aguenta sua esposa e seus filhos? É porque você quer uma promoção para você mudar de casa? Para que você trabalha? Essa é a primeira coisa que você tem que responder. Essa foi o que eu falei para ele, né? Segunda coisa, né? Aonde você se vê, né? Daqui 1 ano, 2 anos. E aonde você se vê, o que você tem que fazer hoje para você alcançar aquilo lá, né? Uhum. Então, por exemplo, eu me vejo daqui 2 anos tendo mais filhos, eu me vejo daqui 2 anos tendo um salário melhor, né? E dando uma oferta maior na igreja. São coisas muito boas. Mas será que isso dá uma oferta maior na igreja, ter mais filhos e ganhar mais dinheiro? Será que esse é o propósito do trabalho? Isso que eu perguntei para ele. É esse o propósito? Não, esse não é o propósito. O que é o propósito do trabalho? Vamos lá. A gente ficou nessa. Uhum. Até descobrir qual que é o propósito do trabalho. A partir do momento que a gente entende qual que é o propósito do trabalho, que é a gente glorificar a Deus, abençoar outras pessoas e cuidar bem e ser relevante na sociedade, a gente já afunila muito bem o porquê que a gente trabalha. Sim. E ajuda a gente a escolher também o trabalho, né? Nesse trabalho eu estou glorificando mais a Deus ou menos Deus? Será que é um trabalho que me dá algum tipo de tentação mundana? Né? Pensando aqui coisas mais aleatórias, assim. Às vezes o cara vai trabalhar num negócio mais vinculado à noite, balada, alguma coisa assim. Não sei, estou pensando aqui. Ou talvez vai trabalhar em algum meio onde majoritariamente mulheres e as mulheres tentam esse cara. Né? Será que ele vai estar mais próximo de Deus ou não? Né? Primeira coisa, será que através desse trabalho ele vai conseguir abençoar aqueles que estão próximos a ele? Família, pais, irmãos, filhos, se ele tiver filhos ou for casado? Né? E ele vai ser uma pessoa um pouquinho mais relevante na sociedade? Ou ele vai ser um cara que chega no trabalho e sai e não mudou nada a vida de ninguém? Ele só mudou a vida dele, só conseguiu ganhar o dinheiro dele no final do mês. Então, o que eu diria é para essas pessoas anotarem mesmo o porquê que elas estão trabalhando e por que elas querem trabalhar. Precisa ter isso escrito, precisa ter isso bem firmado na cabeça, porque senão a pessoa ela não consegue, mas ela fica estagnada. Sim. Né? Ela só anda para os lados igual caranguejo. Ela não anda, ela não caminha para frente, ela não evolui, né? E às vezes a gente cai nesse erro também por causa de coach hoje no Brasil, né? E tá uma palavra bem assim aqui, batidona. Uma desgraça. Uma desgraça. Porque o brasileiro ele consegue pegar coisas boas e deixar ruim. É por isso, né? Sim. Porque isso aí é a nossa vocação mesmo. Sim, é a vocação brasileira. Pegar coisa boa e estragar o vinho, vinagrar o vinho. Mas, cara, pensando em planejamento, você pode ter bons planejamentos, você pode ter bons processos na sua vida, você pode escrever metas sem problema, você pode pensar como você
vai ser mais relevante daqui a um ano do que você é hoje. Sem problema quanto a isso, né? Sem problema. Desde que você entenda qual o seu propósito. Se você não entender qual que é o seu propósito, quem você é, né? Quem você é como pecador, afastado de Deus e através do sangue de Cristo, agora reconciliado com Ele, e por conta dessa reconciliação agora eu trabalho para adorar esse Deus, que eu fui conectado novamente pelo sangue de Cristo, se você não faz isso, você não tem propósito, aí você vai escolher mal o seu trabalho, você vai viver frustrado, você acha que sua felicidade vai estar enquanto você ganha, né? E você vai ficar mudando de trabalho o tempo todo, como você vai ficar mudando de igreja o tempo todo também, porque você acha que a igreja tem que servir você. E aí toda a sua visão de mundo vai perder porque você não tem o propósito do trabalho. Você não sabe o que é o trabalho. Você não sabe que Deus te criou para o trabalho. Você acha que o trabalho é um mal. É uma coisa que é um castigo. Eu sou castigado de estar segunda-feira no trabalho. A gente brinca, né? Segunda-feira é aquele dia que a gente, sabe, dá aquela desanimada porque é segunda. Quando toca a música do Fantástico, quer dizer que a gente tá chegando segunda-feira e bate aquela depressão, né? Mas é claro, se você não tem propósito, você vai bater a depressão. Se você tem, cara, segunda-feira vai ser um dia difícil, porque agora por causa do pecado o trabalho se torna um pouco mais árduo, né? Mas você vai saber por que você está fazendo o que você está fazendo. Sim. E aí você vai ganhar um novo fôlego, né? Você vai ganhar um novo ânimo, né? Você vai tomar aquele energético, aquele Red Bull e vai pra frente. Vai acordar cedo, vai treinar, vai vir cedo aqui, ter os seus problemas com o seu chefe, com seus amigos do trabalho, mas você vai vencer isso daí. Porque você não está mais pensando nisso aqui, você está pensando numa figura maior, né? Um propósito maior do que você foi criado. Sim, né? Com certeza. É legal essas coaches desmotivacionais. Não, são os melhores. Que tem aquela frase assim, o problema não é a segunda-feira, o problema é a sua vida, né? Então, realmente, a gente sempre tenta terceirizar e sobra até pro dia da semana, né, cara? Mas o que de transcendental, de místico tem na segunda-feira? Não tem nada. O problema realmente é o nosso coração, né? E assim, e tem essas frases assim, né? Como que trabalhe com o que você ama e nunca mais você vai precisar trabalhar. Mentira, cara. Você não precisa trabalhar com o que você ama se você sabe qual que é o seu propósito com o trabalho. Né? Os jovens crescem com isso, né? Com essa mentalidade. Nossa, eu tô frustrado porque eu não trabalho ainda que eu amo. Tem a ver com fé, não tem a ver com emoção. Exatamente. Isso, exatamente. Mais uma vez aqui o livro, uma citação do livro aqui. Então, o cara, ele fala assim, cara, eu amo o quê? Eu amo viajar. Né? Eu trabalho com filmagem, né? Cara, então, eu vou trabalhar que eu amo, que é o quê? É ir pro Havaí, ir pros lugares da Europa e fazer meus takes e gravar e tal, assim eu vou ser feliz e tal. E com essas frases, com esse tipo de mentalidade, esses jovens crescem com isso. E aí eles ficam muito frustrados, cara, porque eles vão se deparar numa linha de produção, numa fábrica, sem entender por que ele tá fazendo aquilo. E aí falando, nossa, tô frustrado, por quê? Porque não é isso que eu amo. Porque eu quero trabalhar o que eu amo para nunca mais ter que trabalhar. Como se o trabalho, a palavra trabalho e trabalhar fosse uma coisa, assim, super negativa enquanto você não tiver na... Sim. E ele acha que quando ele começar a trabalhar aquilo que ele ama, ele vai ser feliz. Não vai ser feliz também. Não. Vai ser frustrado. Tem uma outra frase desmotivacional assim, trabalha com o que você ama e nunca mais você vai amar nada. Porque, cara, não tem como, cara. Tudo vira rotina. Exatamente, né? Cara. É isso. Esse que é o ponto. Né? Você não tem que trabalhar o que você ama. Você tem que ter um propósito pro trabalho e assim você vai amar o que você faz. Sim, exatamente. É diferente, né? Exatamente. E essa questão de você não ser guiado por emoções no seu trabalho, o mundo, né? Os coaches também já entenderam isso. Então, hoje, eles têm falado sobre o propósito de trabalho. Só que continua sendo propósitos um tanto quanto mundanos. Então, o cara coloca um propósito mundano, egoísta no trabalho, mas, de certa forma, ele vai atrás daquilo, independente do que ele está sentindo. Resolve parte do problema, porque, de fato, ele consegue trabalhar mesmo quando ele não está motivado, ele consegue ter excelência mesmo quando ele não está motivado. Só que, no final das contas, vai dar no mesmo, que é a infelicidade. Enquanto o propósito cristão do trabalho, você traz eternidade para o seu trabalho. E como disse, eu acho que C.S. Lewis, né? Nós não temos como... o nosso coração nunca vai ficar feliz com algo dessa terra, porque a gente não foi feito para essa terra. E o vazio no peito, ele é do tamanho de Deus. Isso. Então, enquanto o nosso trabalho, o nosso propósito de trabalho, né? Você tem que ter um propósito do trabalho.
Tá, não é só isso, você tem que ter um propósito eterno no seu trabalho, porque não vai te satisfazer nunca. Sim. Não vai. Dentro desse assunto ainda, né? Tive uma situação com um rapaz da igreja que veio se aconselhar também, e ele tinha recebido uma proposta para trabalhar na Itália, né? Tava muito feliz, assim, cara, infelizmente vou ter que deixar a igreja da Trindade e tal, vou ganhar muito mais, proporcionalmente vai ser muito melhor, e ele tava feliz com essa notícia, né? Aí eu fiz uma pergunta para ele, né? Cara, e qual igreja você vai frequentar lá? Né? Qual que é a sua igreja lá? Cara, daí a gente vai ver e tudo mais. Cara, mas e se você não arrumar uma boa igreja? Será que você vai ser alimentado bem espiritualmente para você continuar perseverando nesse propósito que é esse trabalho que você está recebendo, um bom salário? Será que sua família vai ser bem abençoada? Né? As pessoas elas mudam de trabalho, de país, sem pensar talvez na principal coisa, que é aonde elas vão congregar, aonde elas vão estar na Assembleia dos Santos, onde elas vão estar no discipulado cristão, se admoestando, santificando através da pregação da palavra. As pessoas não pensam isso, elas pensam o quê? Tem um trabalho melhor, tem uma vida melhor, que é aquela famosa idolatria da cultura. Quero estar lá na Europa para tirar aquela selfie e colocar no Instagram, que é bonita, mas e aí? Você vai estar sendo bem alimentado? Você vai estar tendo propósito naquilo que você faz? Resultado dessa situação, teve outros aconselhamentos também com o pastor Tiago, a pessoa desistiu de ir. Desistiu porque ela botou na balança, isso que ganha mais é muito menos do que o que ela vai perder espiritualmente. Sim. E aí, por quê? Na região que estava, nenhuma igreja vimos e tal, nenhuma igreja boa, saudável, igreja só mais neopentecostais e tudo mais. E aí, eu falei assim, cara, não vou. Eu vou trabalhar para ganhar mais, para abençoar quem? Qual comunidade? Vou abençoar somente minha família, mas cadê a comunidade da fé? Né? Como que a gente vai aplicar os textos de Atos ali, que identificavam aqueles necessitados, para você poder ajudar aquelas pessoas a também terem o sustento? Né? E aí desistiu, não foi. Então a gente tenta pensar, a gente tenta pensar mais globalmente, assim. Eu já tinha ouvido mais falar, implicações. Eu já tinha ouvido falar sobre isso, de casos de crentes que recusam propostas de trabalho muito melhores no sentido financeiro por causa da igreja, mas eu tinha ouvido falar isso nos Estados Unidos. Sim, né? A gente teve caso aqui. Mas no Brasil é a primeira vez. Que bom, né? Sim. Porque realmente dinheiro ele é importante. A gente não pode também achar que... Gente, a miséria, se não ter dinheiro para pagar suas contas, é algo terrível. Deus não nos criou para isso. Embora a gente possa passar por esse tipo de aflição por causa do pecado, também. né? Por causa do pecado, exatamente. Mas ele é longe de ser tudo. Sim. Longe de ser tudo. Com certeza. Muito bom. Diegão, muito obrigado, cara. Infelizmente a gente tem que encerrar Fechou? aqui só porque a gente tem outros trabalhos para fazer. É isso. Mas não parece, mas a gente está trabalhando aqui também. Estamos aqui servindo a Deus. Sim. Mas pastor Diego, nosso videomaker Diego, foi muito legal. Obrigado, cara, pela sua presença. Foi muito bom. Foi uma alegria ter você aqui. E foi muito abençoador, né? Toda a nossa conversa. E espero que quem nos assistiu, quem está nos ouvindo também, possa ser abençoado. Você quer dar um recado final aí pro pessoal? O que eu diria para um jovem, que a gente falou sobre tantos assuntos, né? Mas pensando em trabalho, né? Você relembrar o que Cristo fez por você, né? Você lembrar qual o trabalho que Cristo fez por você. É isso, essa é a palavra. Qual boa obra que Cristo fez por você. E através desse trabalho de Cristo, dessa obra de Cristo, como nós enxergamos agora o nosso trabalho? Essa é a pergunta de $1 milhão. Você encara agora a sua segunda-feira e o seu dia a dia no seu trabalho porque teve uma outra pessoa, além de você, que fez o grande trabalho por você. Sim. Né? Tirou o seu pecado e reconciliou você com Deus. E agora, através do seu trabalho, você tem a oportunidade de você adorar esse Deus e abençoar outras pessoas e também ser relevante na sociedade. Então, lembre qual que é o propósito, lembre por que você foi criado. Você foi criado para trabalhar, para refletir a glória de Deus, para refletir esses dons, talentos que Deus te deu através do trabalho. Né? Então, faça isso de forma diligente, faça isso de forma sábia, para você crescer profissionalmente, poder abençoar cada vez mais pessoas, abençoar a sua comunidade da fé e assim você glorificar a Deus em tudo que você faz. É isso aí. Valeu, Diegão. Valeu. Muito obrigado, mano. Pessoal, não esqueça de dar o seu like aí, né, de avaliar o nosso conteúdo
de compartilhar aí com o máximo de pessoas que você conseguir, principalmente para aquele jovem, para aquela pessoa que talvez esteja aí não encontrando propósito no seu trabalho. Um abraço, pessoal, até mais. Tchau, tchau. O Ministério Fiel visa apoiar a Igreja de Deus de Fala Portuguesa, fornecendo conteúdo bíblico, como literatura, conferências, cursos teológicos e recursos digitais. Acesse e encontre em nosso site nossas ações ministeriais e centenas de recursos gratuitos. Visite ministériofiel.com.br e cresça juntamente conosco na graça e no conhecimento do nosso Deus.